Muito bom dia, sejam bem-vindos então ao segundo dia do seminário empresarial promovido pela ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Nosso próximo tema é Programa ABRA que aqui tem qualidade, o diferencial competitivo da qualidade de processos e produtos. Chamamos então o senhor Lucas Cipriano, coordenador técnico da ABRA. Lucas Cipriano é graduado em zootecnia pela Unesp, trabalhou como nutricionista de aves e suínos por 5 anos, trabalhou desde 2011, é coordenador técnico da ABRA, ministra o programa AATQ, ABRA que aqui tem qualidade, sobre fabricação higiênica de farinhas e gorduras animais. É delegado do Brasil junto à WRO, Organização Mundial da Indústria de Reciclagem Animal, órgão que trabalha junto à OIE, OMC e FAO, além de ser um dos 4 técnicos do SAP, painel de aconselhamento científico da WRO. Lucas? Bom dia a todos, né? A maioria de vocês já me conhece, é um prazer estar aqui. Vou explicar para vocês um pouquinho da história do nosso programa de acreditação, que é o nosso programa AATQ. Então, afinal de contas, o que é o AATQ? Vou explicar um pouquinho o que é o nosso programa de acreditação ABRA que tem qualidade. É um programa de acreditação que disponibiliza uma ferramenta útil de segurança de alimentos ao setor de reciclagem animal brasileiro nos mercados nacional e internacional. O que ele faz? Ele estimula a adoção de práticas seguras. Não era um quadradinho, mas tudo bem. Estimula a adoção de práticas seguras e higiênicas no processo de fabricação que eliminem risco de contaminação do produto final. Como é que ele faz isso? Via um processo de acreditação das fábricas, cria uma certificação da produção brasileira de farinhas e gorduras de origem animal, valida os métodos higiênicos adotados pelas fábricas participantes e gera, esse aqui é o nosso grande objetivo, gera mais confiança a toda a cadeia produtiva e contribui para a abertura de novos mercados. Nossa, ele faz tudo isso, como que isso daí se dá? Como que isso daí acontece? Então, para tudo tem uma história. Para a gente saber onde é que nós estamos e para onde a gente vai, a gente tem que saber um pouquinho do passado. Bom, em 2011, a gente recebeu uma ordem da diretoria da ABRA, né, que eles definiram, a gente precisa gerar um programa de qualidade. Né, tanto que o programa chama ABRA, que tem qualidade, porque o objetivo era incrementar a qualidade dos produtos. Né. Foi criado um pequeno fundo para começar a desenvolver o programa. Bom, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos buscar o que existe fora do Brasil. Né. Talvez a gente não precise inventar a roda, talvez a roda já esteja criada, vamos aprender o que outros países fazem. E aí, a gente fez um planejamento, né? Depois de feito isso, né? Fizemos um planejamento avaliando as condições nacionais. Avaliamos as condições nacionais, harmonizamos o que nós conseguimos coletar lá fora de informação, tanto com a legislação brasileira como com a legislação internacional, principalmente OIE e códigos alimentares. Fizemos uma primeira capacitação piloto com profissionais e não exatamente clientes ou fabricantes. Né? E, no ano de 2017, iniciaram as capacitações do mercado. Né? E começamos a fazer um trabalho intenso de divulgação, junto a universidades, centro de pesquisa, associações correlatas, então pessoal de pet food, pessoal de ração, né, das associações aqui brasileiras vieram fazer essa capacitação junto com a gente, clientes e autoridades. Teve até gente do MAPA já indo fazer essa capacitação do DIPOA. E o nosso objetivo, a partir de 2018, é continuar fazendo as capacitações, começarem as acreditações, e, a partir de 2019, 2020, começar a fazer revalidação de acreditação e, com certeza, divulgação de resultado. Então, vamos entender um pouco melhor o que é isso. Na frase criada em 1770, mais ou menos. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem falou isso foi Lavoisier, o pai da química moderna, com um detalhe, né? Ele falou isso daí na Revolução Francesa. E o mais interessante, ele foi decapitado.
pela própria Revolução Francesa. Não sei se vocês sabem disso. Ou seja, apesar de ele ser um gênio, reconhecidamente um gênio, à sua época ele já foi reconhecido como gênio, porque ele foi acusado de sonegar tributo, ele foi decapitado em um dia, né? Era como as coisas funcionavam na Revolução Francesa. Então, foi muito importante. A gente sempre teve essa noção na cabeça: nós vamos criar algo novo e temos que estar muito atento, porque senão nós vamos ser decapitados, né? Vamos ser jogados fora. Não podemos criar nada que não seja aplicável. Então, primeira coisa, antes de sair do Brasil, vamos conhecer o que outros países fazem. A gente teve a feliz oportunidade de ter uma boa troca de informações com os Estados Unidos e Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A NRA, para vocês terem uma ideia, a Associação de National Rangers Organization, ela foi fundada em 1933. Né? Eles possuem um programa chamado APPI, The Animal Protein Producers Industry, foi criado em 1984. Ele promove algumas ferramentas para a fabricação de produtos seguros. O maior foco deles é em segurança microbiológica. Eles possuem um código de boas práticas que teve a primeira versão dele feita em 2004 e se baseia muito em APPCC, que é análise de perigos e pontos críticos de controle. É uma ferramenta de segurança de alimento. A adesão é voluntária e as unidades são certificadas. E é um programa autoeducativo, ou seja, você não tem um padrão, você não tem um mínimo a atingir, você não tem uma obrigatoriedade de resultado. Você segue, adota as práticas, você é Você é certificado para isso, mas quem estabelece os padrões, o que precisa fazer, o que quer fazer, é a própria empresa, dentro do que o programa recomenda como boa prática. Ou seja, o que a gente percebeu é que os clientes e autoridades percebem que as unidades fabricam produto seguro. Não é algo realmente... Não, é uma coisa... Né, realmente, quem faz isso aqui está fazendo um produto mais seguro do que os outros. E aí a gente também teve contato com o que a ARA, que é a Australian Render Association, e NZRG, que é o New Zealanders Renders Group, os dois trabalham muito juntos. Eles possuem o Hygienic Render Accreditation Program, que é o programa de acreditação de fabricação de farinhas higiênicas. Foi criado em 1994 pela ARA, possui metas de desempenho, essa é a grande diferença. Você tem que ter esse padrão mínimo de desempenho. E ele estabelece isso. Ele estabelece outros índices que você tem que... Ele é impositivo. Você quer participar? Essas são as condições. A adesão é voluntária e daí as unidades são acreditadas. Em 2004, 10 anos depois, o Ministério da Agricultura entendeu esse programa como um programa oficial, depois de 10 anos trabalhando. E hoje em dia, como é que funciona? O ARA gerencia o programa e capacita os colaboradores, ou seja, os funcionários das fábricas, para atender o AS 5008. Em 2008, a ARA fez uma parceria com um instituto chamado AllSmith. Ele é um acreditador exclusivo do programa australiano. A ARA treina e aprova os acreditadores do AllSmith. O AllSmith faz a visita de acreditação anual nas fábricas, informa o Departamento de Agricultura as unidades aprovadas, tanto para conformidade com o próprio programa australiano, como ele diz ao governo australiano se os fabricantes são habilitados ou não para atendimento de requisito específico para países importadores. E aí facilita o trabalho do Ministério da Agricultura lá. Para vocês terem uma ideia, os países que reconhecem esse selo: Indonésia, Malásia, Nova Caledônia, Papua Nova Guiné, Filipinas, Japão, Europa, Estados Unidos e Canadá. Se você tem isso daqui, já facilita o teu processo de exportação. Pô, olha que programa interessante, né? E aí, em 2013, o pessoal da Austrália foi muito gente boa, me recepcionou lá, e
fui fazer essa capacitação. Ela se dá na Universidade de Queensland. Você chega na unidade do domingo à noite e sai sábado na hora do almoço, né? E a gente... antes. Bom, você fica alojado dentro da universidade, dentro de um quarto. O que acontece quando você muda para um país, né? Vai para a Austrália? Você não dorme na primeira noite, é óbvio. Deu 4 horas da manhã, eu estava mais acordado do que qualquer outra coisa. O que eu fiz? Bom, estou dentro de uma universidade de agrárias, eu sou de uma família de produtor rural. Falei, escutei as vaquinhas mugindo, saí do meu quarto, sentei na frente de um banquinho que tinha ali na frente. O dia foi raiando, estava perto da sala de ordenha, as vaquinhas entrando na sala de ordenha. O dia clareou, vou entrar no meu quarto para tomar café da manhã. Atrás de mim tem esse cartaz, né? Cuidado, olhe, né, com as cobras, né? Se você ver uma coisa, se você olhar, se você identificar uma cobra, deixe ela quieta, né, e contacte, óbvio, né, ninguém vai mexer com uma cobra, né? E depois, conversando com os australianos, essa cobra mais ou menos é uma das mais venenosas do mundo. Você tem 30 horas para você procurar ajuda, senão você morre, né, meu filho? Ou seja, primeiro dia lá, eu já fiz uma avaliação de risco errada. No meu primeiro dia, eu cheguei, não identifiquei um risco e fui lá, à noite, sentar no escuro. Risco. Errei no primeiro dia. Não podemos... Foi ótimo para me alertar que eu não estava adequadamente preparado. E aí, nós fizemos a acreditação, né? Esse daqui é o resultado final, né? E no que a acreditação da Austrália se baseia, então? Primeira coisa, separação efetiva da fábrica em área úmida e área seca. Aqui no Brasil, a gente faz separação de área limpa e área suja. Não existe área suja. Existe a área que você usa métodos úmidos para limpar e desinfectar, e a área que você usa métodos secos para limpar e desinfectar. Onde você tem farinha, você não pode ter água. Se você tiver água, você dá o nutriente limitante para desenvolvimento bacteriano. E aí a farinha fermenta. Então você tem a parte seca e você tem a parte úmida. Controle muito próximo da barreira térmica, eliminação de fontes de umidade após essa barreira térmica, seja ele o digestor ou o secador. Ele se baseia num programa de capacitação, APPCC, Manual de Boas Práticas de Fabricação, Programa de Acreditação Voluntária, né, de adesão voluntária, Visita de Acreditação e Renovação Anual. É isso daqui que o programa dele se baseia. E aí vem a pergunta, né, esses conceitos do ARA, ou do Hygienic Rain Accreditation Program, se aplicam à realidade brasileira? Então, espera lá, né? A gente não tinha essa resposta. Então, a gente teve que fazer um levantamento de dados aqui na indústria nacional. A Abra fez um segundo levantamento de fundo, no final de 2013. Visitei 10% do parque fabril brasileiro. Não é um número inexpressivo, é um número expressivo. Com 3 meses de trabalho que simplesmente não vi a minha casa, coletas direcionadas e compilação de resultado. Qual foi o resultado que a gente teve dessas 32 unidades fabris visitadas? Eles trabalham muito esse conceito de hotspot. O que é esse conceito de hotspot? Todo ponto após a barreira térmica, ou seja, digestor ou secador, com umidade suficiente para o crescimento microbiano. Ou seja, depois do digestor, aonde eu tenho água, que vai permitir o crescimento microbiano, porque o digestor mata tudo. Nada sobrevive a 100 graus Celsius por 1 hora. Nada sobrevive a isso. Então, se eu tenho farinha positiva, é porque em algum lugar essa bactéria está reproduzindo. Então, o que foi que eu fiz? Eu coletei um Missáquio no último ponto possível, antes da aplicação do anti-salmonela. Eu não queria um resultado borrado pela aplicação de um agente químico. Eu tinha que saber como estava a situação de verdade antes do uso da bengala. Afinal de contas, o ser humano está andando direitinho ou ele precisa da bengala para esconder o problema dele? Né? E coleta em hotspot. Eu tive 6% de positividade antes da aplicação do anti-salmonela e 15%
de coleta direcionada no hotspot. Foram um total de 214 análises realizadas para salmonela. Aí eu analiso a umidade nesses hotspots. 25%, e olha que eu estava treinado, eu achava que era água e não era, era gordura. Não é fácil você identificar água e gordura, gordura e água. Tem que levar para análise. 47% estava entre 10% e 25% de umidade, e 28% das amostras que eu coletei estavam com mais do que 25% de umidade. 25% de umidade cresce de tudo. O que a gente aprende com isso? Nós temos um enorme fator pró-segurança do alimento: temperatura. Nenhuma outra atividade da produção animal trabalha com tanta temperatura como o nosso setor. Qual é que é o nosso desafio? Saber lidar com vapor. Se você não sabe lidar com vapor, você concentra ele em algum lugar, depois da barreira térmica, e você permite o crescimento microbiano. Ou seja, nossas fábricas talvez estejam pecando pelo excesso de umidade. E a gente tem que dar uma secada nas nossas unidades. Foi essa daqui. Bom, só que o Brasil é diferente da Austrália. A gente possuía e ainda possui uma grande vantagem frente a outros países. A gente tem um ótimo conjunto de leis com instruções normativas que estabeleciam e ainda estabelecem a implantação obrigatória de BPF, 11 autocontroles, PSO, PPHO, rastreabilidade nas etapas da produção, que é coleta de matéria-prima e destino. Isso daí está na nossa lei. Pô, tem país que não tem isso, né? E isso daqui está previsto dentro do programa australiano. Por que eu vou fazer isso aqui de novo? Não, já está na nossa lei, nós temos uma fiscalização regular. Ou seja, os conceitos da Austrália, né, se aplicavam parcialmente à nossa realidade, né? Mas, com certeza, a gente tem espaço para crescer, para melhorar o nosso sistema produtivo. No final de 2014, foi aprovado pela ABRA, o programa de acreditação, né? Em 2015, o programa foi desenvolvido, escrito, corrigido, as palestras foram montadas e as dinâmicas da capacitação foram preparadas. Em novembro de 2015, foi ministrada a primeira capacitação ATQ para um grupo fechado. O Carlos estava lá, né, Carlos? Na primeira que foi feita com o pessoal da Raiz da Eurotech. Ou seja, a gente juntou 2 patrocinadores da Abra à época, demos a capacitação para ele, fizemos os ajustes, fizemos as melhorias necessárias e o programa foi validado. Pessoal bem técnico, trabalha dia a dia dentro de graxaria. E aí, então, nós criamos o programa ATQ, né, que é o Programa de Acreditação Abra que tem qualidade. Novamente, é um programa de acreditação para a indústria de reciclagem animal brasileira. Ele já não é mais um programa válido para toda e qualquer situação, porque ele foi feito para ser complementar às nossas leis. Recomenda as práticas higiênicas de fabricação higiênica de gordura animal no Brasil e busca aumentar a segurança de alimento produzido via recomendação de métodos sanitários, controles microbiológicos e implantação de APPCC adequada ao setor. Não se destina a substituir ou aumentar as exigências governamentais, que é o nosso RISPO-A e principalmente em 34 2008, mas sim complementá-las. Não tem por que a gente cobrar duas. Nós cobramos e o mapa também. Não faz sentido isso. O que o mapa faz, nós não sobrepomos. A adesão é voluntária, atende os códigos de boas práticas da WRO, que é o World Renders Organization. Se vocês forem no site da WRO, tem todo um código de boas práticas, atende perfeitamente o código da WRO, e obedece às regras de implantação de ABPCC, tanto da WRO, que tem também um ABPCC descrito para o setor, como do Códigos Alimentares. Segue legislação e prerrogativas internacionais de segurança de alimentos. Quais são as etapas para uma unidade ser acreditada? Só um pouquinho. Então, primeiro, existe uma capacitação. Você tem que enviar um funcionário seu. Esse funcionário fica lá a semana inteira com a gente, ele é capacitado,
ele entende como é que se faz um produto de forma higiênica, como é que se fabrica um produto de forma higiênica, e depois ele é avaliado. Ele tem que ter 70% de acerto nessa avaliação. Né? Ele faz uma prova, se ele não tirar 70%, não passa. E todo curso tem 1 ou 2 que não são aprovados. Né? É verdade, é verdade. Ou seja, não é uma prova simples, o cara tem que estar lá fazendo realmente a capacitação. Né? A gente também não faz pegadinha nem nada disso, a gente quer que o cara aprenda. O ATQ ele é implementado, o seu funcionário capacitado volta para a autoridade, implementa o ATQ, que é basicamente implementar um ABPCC adequado. E a gente ensina muito claramente como é que se faz um ABPCC para o nosso setor e, principalmente, um programa de controle microbiológico adequado. A gente vê muita planta gastando muito dinheiro com análise microbiológica. Isso daí é um custo e não é uma ferramenta preventiva. O que a gente faz, uma das coisas que nós fazemos é você tem que usar as análises de forma preventiva. Ela tem que te indicar se você precisa agir ou não preventivamente. E é isso que nós ensinamos nessa capacitação. A unidade que quiser ser acreditada, informe e envia esses dados à ABRA, ou seja, tem que enviar o BPF, o ABPCC e os dados de controle microbiológico. Nós já temos algumas unidades, mas nós temos exatamente 5 unidades que estão nessa fase hoje em dia. Terminada a avaliação de BPF, ABPCC e dados de controle microbiológico, a unidade ela vai receber uma visita de acreditação, né? Vai ser realizado pela própria ABRA, no caso, eu mesmo, e, por enquanto, né? E divulgação das unidades que estão acreditadas. A ABRA vai começar a divulgar, olha, essas unidades atendem o nosso programa de produção higiênica. E aí nós vamos ter uma nova revalidação anual, né, que é uma nova visita de acreditação, compilação dos resultados e divulgação dos resultados gerais. Isso daqui que nós achamos mais interessante. Hoje em dia, o nosso setor é criticado. Ah, não, porque tem salmonela no campo, o problema é da farinha. Será mesmo? Será que é isso mesmo? A gente tem certeza que não. A hora que a gente compilar os resultados, 20, 30, 40 unidades, 100 unidades, 200 unidades, a gente vai provar que, opa, pera lá, o problema não é aqui, não. Nosso produto contribui com 4, 5% da ração, e isso daí, frente à ração total, que é 100%, né, quanto está a sua positividade nos outros ingredientes da ração? Não é porque o milho é milho que ele é um ser bento, que nasceu, né, virgem. Não. Ele também tem contato com rato, ele também tem contato com N outras fontes de bactéria. Caminhão que transporta milho, é só você dar uma andada na beira de Curitiba para você ver, né, no anel viário lá de Curitiba, que o lugar, como é que chama? Que o acostamento da estrada é amarela, né, de tanto grão que sai a caminho de Paranaguá, né? Estou mentindo? Não é. Então, se sai grão, a água entra. Sujeira de estrada entra no grão. Então, da onde que vem a positividade? A hora que nós tivermos esses dados compilados e divulgados, o setor vai ter um outro patamar de percepção de mercado. Tenho certeza. E por que a gente chama, então, o programa de acreditação e não de certificação? Certificação é o que faz os Estados Unidos, acreditação é o que faz a Austrália. Certificação. A empresa define o escopo de certificação, seus padrões e processos envolvidos. Um dos meus primeiros trabalhos foi ser gerente de fábrica de premix. Eu fui gestor de 5S e coordenador de ISO 9001. Eu definia: o meu padrão de mistura é esse, eu vou coletar de tanto e tanto tempo, eu vou olhar esse padrão, e eu tinha que atender aos padrões que eu mesmo definia que minha empresa ia atender.
Registrava tudo e eu era certificado para o que eu falava que eu ia fazer. Né? Opa! A acreditação é diferente. A entidade acreditadora define os escopos, os padrões que têm que ser atendidos e os processos que vão ser monitorados. As normas para acreditação são desenvolvidas com embasamento técnico, científico e com padrões comprovados. E, claro, por ter um foco mais técnico, as acreditações são feitas por acreditadores que conhecem os processos, produtos e uso, o que agrega e cria um diferencial se compararmos com a certificação. Quando a gente conseguiu a certificação da premixeira, o certificador era da indústria têxtil. Esse era o background do cara. Nunca tinha ido numa indústria de premix. E ele certificou uma indústria de premix para nutrição animal. Isso não pode acontecer numa acreditação. Numa acreditação, quem visita a unidade tem que ser especialista no que a unidade fabrica. Então, como eu disse, para você participar do ATQ, existe uma premissa importante, que é possuir o CIF ativo. A hora que a unidade atende, possui o CIF ativo, todos os autocontroles, todo o BPF, a gente já entende que isso daí foi atendido. Porque o fiscal vai lá a cada 3 meses, 6 meses e fiscaliza a unidade. Então, esses autocontroles obrigatórios por lei, a gente entende que já foi atendido. Por que eu vou ver a qualidade da água da unidade se o fiscal agropecuário faz isso? Não vou perder tempo com isso. Não vou refazer a fiscalização de qualidade de água, porque está na lei que a água tem que ser potável. E se o fiscal atestou que está tudo certo com a unidade, é porque a unidade comprovou que a água dele é potável. Certo? Então, a gente parte dessa premissa. E é muito importante, por isso que ele não é mais um programa geral, porque nós adaptamos ele, nós construímos ele para a realidade brasileira. Quais são os escopos do programa, então? As diretrizes são um sistema de gestão de qualidade documentado, construção de instalações higiênicas. Na nossa capacitação, a gente discute muito sobre equipamento, rosca, prédio, como que se faz isso, como que não se faz. Operação higiênica de fábrica, ou seja, como é que você faz a movimentação do seu funcionário, né? Como é que você faz a movimentação de equipamentos dentro da fábrica. Validação e verificação de tratamentos térmicos eficazes. Amostragem e teste microbiológico mínimo, ou seja, o programa, no mínimo, você tem que fazer isso. É isso que o programa faz. Rastreabilidade do produto, nós colocamos algumas coisas além da legislação. Treinamento, proibição de uso de farinha de carne e ossos de ruminantes na alimentação de ruminantes. Isso aí é onde o programa da Abra se embasa. E ele fornece orientação para a gestão da fabricação de produtos acabados e seguros para uso em ração para animais. Ele estabelece tratamentos térmicos que asseguram que os riscos microbiológicos relevantes associados à matéria-prima sejam eliminados e, novamente, né, análise microbiológica do produto acabado como ferramenta de verificação que as ações higiênicas adotadas são eficazes. Ou seja, a análise microbiológica não é para você aprovar o produto final. Desde que o APPCC foi criado, ele foi criado porque se comprovou que a análise intensiva de produto final não garante a sanidade do produto. O que garante a sanidade do produto é controle sobre ponto crítico de processo. A hora que você tem controle sobre ponto crítico de processo, para isso que o APPCC é criado, você faz. Ou seja, de plano de gestão, o que é o ATQ especifica como mínimo obrigatório, além do especificado pelo CIF? Uma política de qualidade que define o compromisso da empresa na produção de produtos seguros para o uso na alimentação animal, ou seja, vai ter que estar dentro da política da empresa isso. A responsabilidade de cada gestor do sistema. Você é o supervisor da produção aqui, da linha de, de peixe. Ótimo. Qual que é a responsabilidade desse gestor? Tem que estar dentro do programa, tem que estar dentro
da gestão de qualidade do produto. Tem que existir uma análise dessa gestão e, principalmente, auditoria interna. Né? A unidade tem que se auditar. A unidade que não se audita não se conhece. E tem que ter um controle de objetos estranhos dentro do programa. Tem que ter POP, ou seja, procedimento operacional padrão, para todos os processos importantes, que são o quê? Operação do tratamento térmico, incluindo minimamente tempo e temperatura. Há uns 10 anos atrás, antes de existir os equipamentos automatizados, quando era tudo manual, né? 10, 15 anos atrás, quando era tudo manual, você chegava, como é que funciona o seu digestor? Ah, seu manalinho vai lá, usa um negocinho, caiu, está no ponto. Não está no ponto. Né? Era um processo que dependia demais do funcionário e da habilidade do funcionário em fazer. Né? Está escrito isso em algum lugar? Não, não, não. O pessoal que sabe fazer. Né? Não. Tem que ter POP. Toda atividade crítica da unidade vai ser obrigatório ter POP. Ah, o cara só vai olhar e só vai conferir a temperatura do digestor automatizado. Ótimo. Como é que ele faz isso? Como é que ele checa? Tem que ter um POP disso. Substituiu esse funcionário, alguém pega, põe a escada, tire a proteção, vire a lâmpada no sentido anti-horário, retire a lâmpada, coloque na gaveta, coloque a lâmpada nova, vira no sentido horário. Você tem que ter o POP descritinho, etapa por etapa, de como se faz cada atividade. E, além do digestor, fabricação de óleos, equipamentos de filtragem e branqueamento, operação de moinho e peneira vibratória, se for o caso, ensacamento e cargas a granel, como é que se faz o carregamento e outras operações do sistema, sei lá, coagulação de sangue, hidrólise de pena. Todas as etapas críticas da atividade têm que ter um POP. Possuir um plano, novamente, né, um plano de APPCC que atenda os códigos alimentares, que está descrito dentro de códigos de boas práticas internacionais recomendadas, princípios gerais de higiene alimentar. O nosso APPCC foi criado, toda a nossa orientação em cima do Códigos Alimentares. E uma informação para os senhores, com a publicação do novo RISPOA 2017, o APPCC que não era obrigatório se tornou obrigatório. Né? Basta ler lá, para fins desse decreto são adotados os seguintes conceitos: programas de autocontrole, programas desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento com vistas a assegurar inocuidade, identidade, qualidade e integridade de seus produtos, que incluam, mas que não se limite a programas de pré-requisitos. Se é um pré-requisito, o senhor tem que estar instalado dentro da tua unidade o APPCC, porque é um pré-requisito. Se é um pré-requisito, tem que estar lá antes de você ter CIF. E, gente, a APPCC é receitinha de bolo. Quem tem receio da APPCC, não tenha receio. É muito fácil de fazer. Você pode olhar um bolo e falar assim, nossa, como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu vou fazer essas camadinhas, tudo intercalada? Parece que é uma coisa complicada. Na hora que você aprende a fazer, é só ir colocando um depois do outro que o bolo está feito. Basta seguir o protocolo estabelecido. É um protocolo simples, beabá, que você tem que seguir. E, na nossa capacitação, a gente instrui, passo a passo, o desenvolvimento e instalação de um APPCC efetivo. Ou seja, a APPCC é segurança do alimento. Ele avalia riscos microbiológicos, físicos e químicos. Só isso. A APPCC é risco. Qualidade não é APPCC. Qualidade é BPF. Granulometria, odor, cor, teor de proteína e N outras coisas que não seja risco microbiológico, físico ou químico, não é APPCC. E o maior erro, o erro mais comum que a gente vê é a APPCC que inclui, sei lá, acidez do óleo.
Acidez do óleo não é ABPCC. Diminui o valor nutricional do óleo? Diminui. Diminui o odor ou a palatabilidade do óleo? Diminui. Alguém vai morrer, vai matar, vai contaminar? Não vai contaminar. Não vai morrer. Você vai ter um óleo mais barato. Isso daí é qualidade. Qualidade é BPF. Qualidade não é ABPCC. Então, o que o ATQ estabelece como obrigatório complementar à legislação? Vou citar alguns aqui: requisitos operacionais, tratamentos térmicos efetivos, testes microbiológicos, vou esmiuçar um pouquinho cada um deles. Matéria-prima deve ser inspecionada visando a ausência de material estranho. Né? Vidro não é um material estranho usual, nunca vi ninguém reportando vidro, porque o nosso fornecedor não pode ter vidro, na nossa planta não pode ter vidro. Da onde viria o vidro? Não tem de onde vir o vidro. Mas plástico? Plástico é uma coisa usual. A condição da matéria-prima deve ser registrada. Por quê? Você tem que saber o que você está produzindo. Normalmente, nas plantas, faz o quê? Chegou uma matéria-prima que não está legal, você desvia a produção. Tem registro disso? Por que não se pode registrar isso? Né? Qual é o problema de você receber matéria-prima de excelente qualidade, média qualidade e pior qualidade? Para qual mercado você vai direcionar? Você produzir um produto de menor valor, concordo. Você tem mercado para isso. Você tem um produto de maior valor, ótimo, você tem mercado para isso. Você tem que registrar. Então, quem for participar tem que ter essa condição de matéria-prima registrada. A planta de processo deve ser dividida em áreas identificadas, onde a limpeza úmida e seca são aplicadas. Lavar rosca de farinha, não se faz isso. É um pecado. Lavar silo, não se faz. Você adota técnicas de sanitização a seco. Não tem como você lavar uma rosca, ela é toda cheia de meandros. É uma superfície rugosa. Você tem que usar técnicas de higienização a seco. E aí sim o negócio funciona. A gente discute muito isso daí dentro da capacitação. Diretrizes para carregamento de produtos acabados. Né? O que você faz se chegar um caminhão na tua planta que você vê lá que tinha, sei lá, cama de frango ali em cima? O frete não é seu. Como é que você vai fazer? Como é que você vai higienizar esse caminhão? Você vai lavar? Você vai ter tempo de esperar secar? Ou você vai aplicar técnicas de higienização a seco? Você vai aplicar técnicas de higienização a seco. Se você não tiver tempo de esperar um dia o caminhão secar e o agente químico funcionar. Né? Então, a gente discute muito isso daqui, que é a inspeção e higienização de carrocerias, tanques e caçambas. Um dos maiores problemas que a gente ouve muito é: o óleo de víscera deu positivo para salmonela. Né? Mas como é que um óleo que você carregou a 80 graus Celsius vai dar positivo para salmonela? A 80 graus você mata tudo. Aí você descobre que o fabricante de pet food mandou lavar o caminhão. Como é que é o fundo de um tanque de caminhão? Você tem o tanque aqui, você tem os tubos aqui embaixo. A água de lavagem se acumula no tubo, pronto. Água, comida, desenvolvimento bacteriano. Não veio do óleo. Mas uma prática inadequada no caminhão faz com que te dê positividade no óleo. Ou seja, não é uma prática higiênica adequada para a nossa realidade. Os parâmetros de tratamento térmico devem ser especificados como limites críticos no PCC, que é o ponto crítico de controle do ABPCC. Isso daqui é o nosso coraçãozinho. O gestor tem que ter termômetro, tem que ser monitorado e tem que ser registrado. Os tratamentos térmicos mínimos podem ser validados se atenderem às normas brasileiras ou, em sua ausência, códigos alimentares, normas internacionais, né, regulamento de outros países importadores. Vou exportar para o Chile. O Chile exige 90 graus, 10 minutos. Ótimo. Então, você vai ter que registrar para atender, você joga isso dentro do seu ABPCC. Eu tenho que garantir 90 graus por 10 minutos. Garantir, pronto, atendeu o ABPCC. Né? Literatura científica e padrão de desempenho microbiológico adequado. Os
Parâmetros térmicos devem ser monitorados durante toda a produção, comprovando que o mínimo foi obtido. Qualquer produto que não tenha sido submetido à condição mínima deve ser interceptado. O que eu quero dizer com isso? Eu faço controle manual de temperatura. A cada meia hora, alguém vai lá e verifica a temperatura que está saindo. Você verificou que nesta medida não atingiu a temperatura, que você tem que fazer? Interditar a última meia hora. Da última medida até agora, está tudo interditado. Se você verifica a cada segundo no sistema automatizado, você nem chega a cair aquém da fase crítica. Você suspende a saída do gestor. Simples. Você aciona um mecanismo de alerta. Responsáveis pela coleta de acompanhamento de dados de tempo e temperatura devem ser treinados para reconhecer e agir em casos de não atendimento de temperatura mínima definida. Ou seja, quem está na barreira térmica é o seu grande funcionário. Ele é o teu chapa. Ele é o cara que você tem que... Porque é ele que coordena a principal etapa da tua fábrica, que é garantia de atendimento de temperatura mínima. Se você sabe que isso daí foi atingido, tem certeza que não tem patógeno indo para frente. Quem trabalha no seu digestor ou no seu secador, ali não pode ser uma posição de castigo, porque está num lugar mais quente, mais difícil de trabalhar, mais ingrato. Ali, esse cidadão é o teu principal funcionário, que ele que te garante que tudo saiu produzido adequadamente. Você tem... Falando um pouquinho de testes microbiológicos, tem que ter um plano de amostragem que deve levar em conta a legislação, requisito de cliente, boas práticas de fabricação e riscos esperados de contaminação. Prever periodicidade em ações e não conformidades. E nós estabelecemos uma monitoria mínima a ser adotada. Qual é essa monitoria? Presença de salmonela é obrigatório. Como é que você faz isso? No último ponto da linha. Como é que eu estou vendendo o meu produto? Meu produto tem ou não tem salmonela? E como você faz detecção de salmonela? Você não faz contagem de salmonela? Quando você faz detecção, você faz uma análise composta, ou seja, você coleta no mínimo 5 amostras durante a sua semana, mistura e analisa a mistura para ver se está positivo ou negativo. Certo? Ou seja, no mínimo, uma vez por semana. Né? No nosso programa, se você tiver uma positiva, você parte para uma higienização de linha. Se você tiver uma segunda positiva nas 5 semanas seguintes, você parte para a análise diária. Você aciona um gatilho de alerta. Opa, meu nível está extremamente elevado, além do necessário. Eu vou partir para a análise diária. E aí, todo dia, você vai fazer análise de salmonela até você ter 10 análises consecutivas negativas para salmonela. Certo? E aí, você volta para o esquema semanal. Contagem de enterobactérias. Isso daí está especificado dentro do programa ATQ. Contagem de enterobactérias. É o último ponto antes do anti-salmonela. Do mesmo jeito que eu fiz aquele levantamento de campo, eu uso enterobactérias para quê? Para ter uma ideia do grau de higiene da minha linha. Não é para... Eu estou em risco ou não estou em risco? Eu estou numa situação boa, média, excelente ou ruim? E aí, para isso, eu faço uma coleta pontual e não misturo isso. Eu quero uma foto momentânea. Como é que está isso daí? É uma amostra simples, pontual. No mínimo, uma vez a cada trimestre, uma semana inteira de coleta, ou seja, de 5 a 7 amostras pontuais, que eu não vou misturar depois. E vou fazer a contagem de cada uma dessas amostras. A gente segue a tabela que os Estados Unidos e que a Austrália seguia, né? Até 30 UFCs, você está numa situação de UTI, melhor do que qualquer UTI. 30 UFC de enterobactérias, você não tem vida ali. De 30 a 300, você está numa situação hospitalar, né? Você está numa situação muito boa ainda. Né? De 300 a 3.000, opa, tem alguma coisa escapando. E acima de 3.000, provavelmente você tem
ponto de multiplicação microbiana dentro da tua linha, que você vai ter que combater, né? Isso é garantia de ter salmonela na farinha? Não, não é garantia. É só um indicativo que você não está com uma condição tão higiênica na tua planta, certo? E contagem de Clostridium perfringens. Isso daqui ela é optativa de acordo com o ABPCC. O ABPCC vai falar para você, ok, eu tenho risco de alguma esporulada importante? No caso, esporulada importante, Bacillus anthracis. Hoje em dia, na nossa situação, a gente recebe material que vem de frigorífico e material que vem de açougue. Eu tenho risco de Bacillus anthracis? Eu não tenho risco de Bacillus anthracis. Porque o animal foi abatido, passou pela inspeção, não tenho risco de Bacillus anthracis na minha matéria-prima. Se for frango, frango menos ainda. Frango, a temperatura da ave é tão elevada que simplesmente Bacillus anthracis não cresce na ave, porque está acima da temperatura da bactéria, né? Então, se eu tiver alguma matéria-prima com risco para Bacillus anthracis, que é um micro-organismo esporulado, aí, contagem de Clostridium perfringens no primeiro ponto possível após a barreira térmica vai se tornar obrigatória, né? É uma amostra simples e pontual também. Você vai fazer contagem de Clostridium perfringens. E como é que é isso daqui? Anual, 10 dias consecutivos, 10 amostras tem que estar, se você tiver risco de Bacillus anthracis, abaixo de 10. O UFC programa. Se você tiver risco de Bacillus anthracis, quem vai falar isso daí é o seu ABPCC. Se você não tiver risco de Bacillus anthracis, essa amostra aqui é optativa. Até porque, gente, Clostridium perfringens está em qualquer lugar. Se você pensar, tem trabalhos que mostram que água de bebedouro de frango tem de 10 a 2 a 10 a 4 UFC de Bacillus de Clostridium perfringens na aguinha que o frango bebe. Se você analisar o milho, cara, no solo, na terra tem esporo de Clostridium perfringens, né? Se você pegar a legislação europeia, comida de bebê enlatado, até 10 a 4 você pode fornecer para um recém-nascido comida de bebê úmida. Por quê? Até 10 a 4 não é problema, né? Ou seja, Clostridium perfringens está em qualquer lugar, você vai colocar na boca. Cama de frango, tem trabalhos que apontam aí 10 a 5, 10 a 6. E frango come cama de frango ou não come? Claro que come. Eu trabalhei diversos anos em frango, qualquer avezinha que eu abria tinha maravilha lá dentro, que ele mesmo comeu. Analise a cama de frango, 10 a 5, 10 a 6. Clostridium perfringens é micro-organismo indicador de eficiência de barreira térmica, aonde? No primeiro ponto após a barreira térmica. Se você moeu, se você jogou ar para dentro, se você colocou no caminhão, caiu pó, ali vai ter esporo de Clostridium perfringens, ou sim, ou sim. Né? Se você acredita em Deus, pense em Deus como Clostridium perfringens, está em qualquer lugar, filho. Pode procurar. É só que você vai achar, né? E é nisso que a gente baseia o nosso programa ATQ. Rastreabilidade, a lei já pede algumas coisas e nós complementamos isso. Todos esses controles devem ser mantidos por no mínimo 2 anos. Data de recebimento, tipo, fonte e quantidade de material. Registro de processamento. Isso daqui a lei não é muito clara. Tempo, temperatura de processamento e outros pontos especificados no PCC da UPCC. Você tem que guardar isso daí por 2 anos, no mínimo. Você tem que guardar isso. Registro de envio de todos os produtos acabados. Lote, data de especificação, descrição de produto, destino ou cliente, incluindo o endereço, quantidade de produto. Isso daqui você tem que guardar para quem você vendeu e como que é o teu cliente por 2 anos, no mínimo. E, por último, treinamento de colaboradores da fábrica. Após ter colaborador capacitado e aprovado pela ATQ, o conhecimento obtido por esse colaborador que foi na nossa capacitação deve... Tem gente que liga para mim, Lucas, mas eu posso tirar xerox da apostila? Por favor, tire xerox da apostila. Conhecimento não é para ser guardado, conhecimento é para ser divulgado. Divulgue conhecimento. Deve ser estendido aos demais colaboradores da fábrica.
estabelecendo um calendário de treinamento ou de reciclagem de treinamento do pessoal da fábrica, desculpa a reciclagem, tá? Estabelecendo um calendário de reciclagem de treinamento. Não basta você treinou uma vez o cidadão, meu querido, daqui 6 meses você vai ter que treinar de novo. Daqui 6 meses você vai treinar de novo. Você tem que criar a cultura disso. É que nem time de futebol, você só faz o time jogar do jeito que o treinador quer, repetindo, repetindo e repetindo. Então, isso daqui, esse calendário tem que estar e é premissa do ATQ. Conscientizando e treinando funcionários em práticas higiênicas, identificação de risco para a segurança do produto e, principalmente, gente, avaliando funcionários, garantindo o entendimento do conhecimento repassado. Né? Não adianta nada você escrever um APCC lindo, não adianta nada você ter um BPF maravilhoso, se o teu funcionário não sabe o que você escreveu. Ele tem que saber direitinho o que você escreveu. E, principalmente, todas essas atividades têm que ser documentadas, né? E os resultados obtidos têm que ser guardados. Como é que se dá a acreditação? Finalizando. Como que ocorre a visita de um acreditador, como que vai acontecer a visita de um acreditador na prática. Então, a unidade se cadastra, recebe a lista com informações prévias a serem enviadas para a Abra. Você vai ter que enviar via PDF, por favor, nada de papel, o seu BPF, o seu PSO, o seu BPHO. A gente vai ver se isso daí se está harmônico ou não, né? Se está faltando alguma coisa que o nosso programa exige ou não. Isso daqui vai ser avaliado, a unidade envia. A Abra tem 30 dias para avaliar esses documentos e, claro, pode haver solicitações de ajuste. E aí vem o seguinte detalhe, tem ajuste que você vai ter que pegar a autorização com o fiscal agropecuário. Você não pode simplesmente implantar. Ok, ó, isso daqui está faltando isso, está faltando esse POP, está faltando esta ação. Você implanta, pega a autorização e volta para cá. Porque há esse entrelaçamento entre o que nós pedimos e algumas legislações do Ministério. O que é uma dificuldade aqui na nossa realidade. Na Austrália, por exemplo, o cara não tem. O Ministério não faz esse tipo de controle lá. Né? E após a aprovação do material, a unidade tem 60 dias para agendar a acreditação. Ok, aprovamos o material, está ok, daqui a 60 dias, você tem 60 dias para falar, o acreditador venha para cá. Nós vamos lá fazer a acreditação. Na visita de acreditação, a gente vai... Não tenho mais que comparar papel, certo? O papel já foi acertado antes, não tenho mais que saber como que é o BPF da fábrica. Já sabemos antecipadamente. Vai ser uma visita muito mais direcionada. Nós vamos comparar o desempenho da fábrica com as exigências do ATQ, avaliar a aplicação do programa de garantia de qualidade in loco, ou seja, se cada ação prevista no programa está efetivamente instalada e funcional. Meu querido, você faz o controle da barreira térmica? Faço. Como é que você faz? Assim, assim, assado. Tem que estar de acordo com o treinamento, de acordo com o POP. Você faz a coleta de amostra para análise microbiológica? Faço. Como é que você faz? Espera lá. Eu sigo isso daqui. Ó. Eu vou lá toda semana, coleto assim, assim, assado, pronto. Legal. Você tem que ter isso daí documentado. E se a unidade apresenta condições adequadas de processamento, ou seja, vai ser feita uma avaliação da estrutura da planta. E aí nós vamos ter não conformidades, que elas vão ser classificadas como significativas, ou seja, o acreditador julga que o ponto represente um risco constante de contaminação e um alto risco à saúde animal. Um exemplo extremo, tem uma rosca de matéria crua, ela está pingando no silo de farinha ou no silo de torta. Não pode ter uma contaminação clara entre a matéria crua e o produto processado. É um risco. Ou não. Chegamos lá, cadê o controle térmico do digestor? Ah, quebrou o termômetro. E aí, você está produzindo? Estou. Se você não tem controle térmico da sua barreira térmica, é um risco significativo. Como é que você sabe o que você está produzindo? Correto?
Moderado. O acreditador julga que o ponto represente baixo risco de contaminação com algum risco à saúde animal, né? Ou não significativo. O acreditador julga que o ponto não irá resultar em contaminação, salvo uma conjunção de fatores com baixo risco à saúde animal. Por exemplo, a legislação obriga que você tenha tela divisória ali. Aí você descobre que numa das janelinhas tem um furo na tela que vai para dentro da fábrica. Qual é que é o risco de entrar um passarinho, que esse passarinho vai ter que pegar e defecar na tua planta, que esse negócio vai ter que... E você vai ter que dar o azar de coletar isso daí no produto final ainda. O risco é baixíssimo, né? Então, o acreditador classifica o risco e, na nossa capacitação, a gente perde quase um dia aprendendo a avaliar risco. O acreditador irá recomendar a aprovação se a unidade de acreditação resultar por linha, né? Ou seja, tem uma planta com 5 linhas, uma para pena, uma para sangue, uma para... Ok, cada linha vai ser avaliada separadamente. Eu tenho uma planta só com uma linha, é só uma linha. Nenhuma não conformidade significativa e 15 não conformidades, com no máximo de 5 moderadas. Isso daqui, esse padrão é estabelecido pela WRO. Não tiramos esse número aí do nada. Foi pela World Trade Organization. O acreditador gera um relatório de acreditação da unidade, identificando e classificando todas as não conformidades, incluindo a BPF. E, um detalhe importante, todas as não conformidades significativas e moderadas deverão estar acompanhadas de sugestões de ações corretivas descritas pelo acreditador. Essa é uma das grandes diferenças entre acreditação e certificação. Certificação, o cara, você tem essa não conformidade, passar bem, vai embora, certificador. Certo? Quem já fez certificação? O cara só dá a não conformidade e você que se vire com essa não conformidade, precisa resolver ela. A acreditação não é assim. A acreditação, você atesta a não conformidade, senta com o pessoal da fábrica, meu querido, isso daqui não está legal, né? Se isso aqui é moderado, você precisa controlar isso. Vou dar um exemplo, sei lá, aqui está acumulando água na saída da prensa. Prensa, quanto maior a prensa, mais vapor gera, mais gordura tira. Que bom, você tem que saber manusear com o vapor. Quanto melhor a prensa, mais vapor ela vai gerar. Uma coisa meio que anda junto. Só que o vapor é problema para você. Ok, descobri que na saída da prensa está acumulando água. Como é que nós vamos resolver esse problema? Olha, vamos colocar aqui vamos abrir a rosca, vamos colocar um sistema de exaustão, vamos aplicar anti-salmonela em pó ali. Nós vamos achar mecanismos que vão minorar esse risco. E aí você vai controlar aquele risco. Você vai deixar de ser moderado, você vai passar a ser não significativo. E o acreditador tem que estar junto nessa acompanhamento e sugestão. Aí, ok, vamos supor que a unidade tenha tido, sei lá, 7 não conformidades moderadas. Ok, você vai fazer essas ações. Me envia. Quando você vai resolver esses problemas? Daqui 2 meses. Ok, em 2 meses, você vai, o cara da planta vai lá com o celular, filma, estamos fazendo assim. Essa daqui é a nossa planilha de controle de ponto crítico. Nós estamos trabalhando dessa maneira. Não precisa o acreditador voltar para a unidade. Ele viu no vídeo. Filma melhor para mim. Como é que está aquilo ali? E filma aquele lugar. Filmou. Isso daí é a prova. A unidade fica... Se não for nada significativo, né? A unidade fica aprovada e é aprovada pelo ATQ. Relembrando, então, quais são as etapas, né? Primeiro, o funcionário é capacitado, leva para a unidade e implanta, a BPCC e controle microbiológico, porque o resto já foi implantado pelas legislações brasileiras. Informe e envia os dados à ABRA, né? A gente vai avaliar a papelada do negócio. A unidade recebe a visita e ela vai ser acreditada ou não. Nós vamos divulgar o resultado e a cada ano nós vamos revalidar. O que o ATQ prevê? São 12 meses de validade. Nos 3 meses após o vencimento, você tem que fazer a revalidação. Então, você sabe que você tem nos 3 meses seguintes.
Então, na verdade, o selo tem 15 meses de validade, ele é válido por 12, 3 meses de período de revalidação. Que cabe à unidade acionar a Abra para ir lá fazer a revalidação. E nós estamos aonde? Na primeira etapa da capacitação, que é capacitar fabricante, consumidor e autoridade para práticas higiênicas de produção. De março de 2016 até hoje, já tivemos 7 capacitações abertas, mais de 220 profissionais capacitados. Gente, já teve gente de supervisor, controle de qualidade, gerente de produção, professor universitário, já tivemos 3 lá presentes. Pesquisadores da Embrapa, já tivemos 2. Nós tivemos, conhece o Diego, lá de Curitiba? Desculpa. Bom, enfim, já tivemos fiscal do CIF lá presente. Cliente pet food diversos já tiveram presentes, né? E outras associações também já tiveram presentes. Tive um público já muito diversificado lá dentro, o que é muito bom. Nós não somos frigoríficos, nós não somos fábricas de ração. Nós temos as nossas características e temos que ser entendidos como tal. E, na última avaliação que me foi enviada, conteúdo, prova, material didático, tempo do curso, a qualidade do material didático, a aplicação na empresa e o instrutor. Nós estamos fazendo um trabalho legal. A gente aprende, a gente chega à excelência não pela preparação, é pela repetição. Quanto mais a gente repete a capacitação, melhor ela fica. Quanto mais você repete para o seu funcionário como é que ele tem que trabalhar, melhor ele vai trabalhar. Você atinge a excelência pela repetição e não pela preparação. Então, só para deixar bem claro, existe a segurança operacional, que é a legal, ambiental, trabalhista, financeira. Existe a segurança do alimento e as especificações de mercado. Nós trabalhamos aqui, nessa segurança de alimento. A gente não trabalha nem lá em cima e nem lá embaixo. E agora nós estamos adentrando na segunda etapa, né, que as empresas estão começando a implementar o ATQ, né, que eles estão instalando o APCC, um programa microbiológico efetivo. Todo mundo faz análise. Todo mundo faz análise. Só que essas análises nem sempre indicam a eles exatamente onde é que eles estão. E eles estão treinando colaboradores de fábrica. Ou seja, qual que é a nossa conclusão? Plantas credenciadas devem enviar à Abra seus resultados anuais de teste microbiológico. Podem ter certeza que isso vai ser um sigilo garantido. Isso aqui vai ser um ponto de virada no nosso mercado. Vamos poder divulgar o bom que nós estamos e imagino que daqui a 5 anos vamos ter um histórico de queda de nível de contaminação. Não existe contaminação? Claro que existe. É impossível você imaginar que num lugar que sobre a Terra, um planeta biológico como a gente vive, que você não vai ter vida. Em algum momento você vai achar alguma positividade. É inexorável isso. Mas como é que vai estar? Em que ponto você está dessa curva? Você está lá no lado seguro ou você está no lado inseguro? E a gente, com certeza, garante sigilo sobre isso. Com esses resultados microbiológicos, a Abra, nós criaremos um histórico de evolução no programa. Nós vamos ter ciência do verdadeiro estado das coisas. E, com certeza, isso vai permitir à Abra ter ações setoriais mais assertivas. Nós vamos saber onde é que nós estamos. E, o mais importante, nós vamos agregar dados e publicar resultados gerais. Ou seja, ciência, competência e transparência. É assim que você consegue trabalhar o seu mercado. E a nossa grande meta é mostrar ao mercado o excelente trabalho que o setor já realiza. Nosso setor já realiza um senhor de um trabalho. Se a gente não divulgar, se a gente não tiver informação, ela é a melhor ferramenta contra pré-conceitos ou experiências do passado. Gente, tem uma história pessoal que eu aprendi logo quando eu era criança, né?
Meus avós tinham granja. Produziam frango de corte, mas tinha galinha de postura e pato. Para consumo próprio, né? Granja, antigamente. Era granja de franguinho, não sei se você lembra, antigamente franguinho, 150 dias de idade você tirava os franguinhos da granja. Né? Era coisa interessante, né? E minha avó sempre tinha ovo de pata e ovo de galinha. E eu adorava ovo de pata. Era louco por ovo de pata. Um belo dia, volto para o sítio do meu avô. Vó, cadê o ovo de pata? Ah, não tem mais, acabei com as patas. Mas por quê, vó? Pô, era o melhor ovo que tinha. Mas dá muito trabalho, né? A pata esconde o ovo. A galinha não, me avisa quando botou. Ou seja, gente, se a gente não fizer propaganda do que nós fazemos, isso daí vai vir contra a gente. Nós temos que ser uma galinha, temos que botar a boca no trombone para falar o que a gente faz. Se a gente não fizer isso, ninguém vai saber o ótimo ovo que a gente bota todo dia. Se a gente esconder o ovo que a gente bota todo dia, ninguém vai comer, ninguém vai saber. Certo? Ou seja, o nosso grande sonho é unidades acreditadas, fabricando produtos seguros e clientes e autoridades reconhecendo o trabalho que nós fazemos. Isso daí, gente. Muito obrigado. A próxima palestra, inovação e qualidade no tratamento de farinhas e gorduras de origem animal. Convidamos Guilherme Vieira, que é formado em Química pela Universidade de Buenos Aires, cofundador da Eurotech Nutrition, mais de 30 anos de experiência em nutrição animal e preservação de matérias-primas para nutrição animal. Fica à vontade. Bom dia. Primeiro, acredito que o título mudou, porque mudamos para novedades que se estão por vir em nossa área. Queria agradecer a todo mundo. Abra, para a CTV. Vou apresentar um pouquinho o que é Eurotech, que faz, para quem não conhece, acredito que a maioria já conhece, e onde estamos indo nos próximos anos. Um pouquinho essa era a ideia. Que está acontecendo do lado do fornecedor de aditivos para um segmento da indústria de vocês. Bueno, nós estamos no Brasil faz mais de 20 anos. Começamos na Bélgica, logo veio para outros países da Europa, logo veio para Latinoamérica, na Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, como 36 países, porque a Eurotech começou quando a SmithKline foi adquirida pela Pfizer. Então aí começou a Eurotech. E nós fuimos no Brasil desenvolvendo muito os aditivos para o segmento das proteínas de origem animal. O Lucas já participou nesse processo conosco faz uns anos atrás, logo o Cleinho roubou ele, com consentimento. E tentamos, todos estes anos, ir adicionando algum serviço, porque os aditivos têm como um limite de inovação. Entramos numa meseta, uns anos atrás, que você não tem uma molécula nova, você não tem novidades a nível científico em alguns segmentos. Quando tem, é muito difícil colocar em prática pelo custo. Então, nós também temos um limitante no custo, não podemos interferir no custo de tratamento na farinha e tudo isso aí. Mas, como empresa, fomos visualizando que, através de retornar para vocês, via um serviço, parte dos recursos que nós geramos, era uma maneira de estar juntos, de crescer juntos, e nós somos gratos por tudo o que hemos aprendido neste segmento a través da modernização das indústrias que vocês fizeram, os desafios internacionais que vocês estão assumindo. Abra é um referente de tudo isso, na qualidade. Hoje Lucas falava questões que quem entra hoje em Abra como associado, ele está, entre aspas, comprando todo um conhecimento de muitos anos atrás, que se começou de zero. Então, eu acredito que Abra cresceu, e cresceu também como uma empresa que permite, uma entidade que permite novos sócios vir a heredar e a somar tudo o bom que tem Abra. Nós pertencemos a outras atividades que temos dentro
de un grupo que pertenece a Eurotec. Entonces nós temos uma atividade na náutica, temos uma atividade educativa com Bom Jesus de Curitiba, temos uma atividade de construção civil e temos uma parte de tecnologia. Então essas são as coisas que a Eurotec foi participando. Só que quando a gente enxerga todas essas atividades, tem algo a ver dentro de uma economia circular que nós geramos. Nos vamos ajudando uno a outro. Distintas actividades que temos. Este es un colegio, estamos inaugurando a Pedra Branca, trabajamos con la Porto Velo en nuevos urbanismos. Acredito que Pedra Branca es un modelo, fue el urbanismo más premiado de Brasil. Fue premiado nuevamente internacionalmente semana retrasada. Dentro de ese nuevo urbanismo tenemos la parte de tecnología, la parte universitaria. Ahora estamos viviendo con un colegio en parcería con Bom Jesus, que se los da como una referencia. Entonces Eurotec comenzó a ir un poquito além de la nutrición y salud animal. ¿Buscando qué? Buscando conocimiento para retornar a la nutrición y salud animal. Faz más de 20 años que estamos en el mercado, lógicamente tenemos que trabajar con todas las normativas que exige el mercado, somos credenciados para eso. Un poquito los números de Eurotec, somos en la parte de tratamiento de materias primas, 59 personas, los cuales 28 son a parte de calidad, de acompañamiento de productos. Fabricamos más de 2.000 toneladas de producto por mes. Atendemos más de 256, un poquito más de fábricas que tenemos equipamiento instalado. Muchos clientes nuestros los atendemos hace más de 15 años, 24 horas por día, 28 días al mes. Lo cual, esos números para nos reflejan, es un reflexo claro si no estamos haciendo un buen trabajo o no. Porque si no estamos haciendo un buen trabajo, no podríamos estar manteniendo a parcería por mucho tiempo. Porque ninguém está acá para aguantar las cosas do otro, más en cosas tan delicadas. Trabajamos en 187 ciudades no Brasil, 14 estados, tenemos más de 1.200 puntos de dosaje y 50 unidades ya están con un sistema que nos venimos criando hace 2 años atrás de monitoramiento remoto. Un poquito como estamos espalhados en el mapa de Brasil. Segmentos que nos atendemos. Tenemos un escritorio central en la Pedra Branca. Eurotec incorporó, adquirió la parte del Instituto de Tecnología que tiene el municipio. Entonces hoy tenemos 39 startups que están sufriendo una mudanza para traer nuevas startups direccionadas para nuestros segmentos. Hasta de laboratorial. Tengo una que viene con la parte de inmunológica. Entonces estamos utilizando el instituto también para direccionar más cosas para nuestro segmento. La fábrica nuestra fábrica hoy está con más de 180 puntos automatizados, ¿no? A través de la promoción, empresa de tecnología, la fábrica está siendo preparada para Internet 4.0. ¿Eso qué significa? Que no futuro vocês van a poder monitorar na fábrica nossa via internet o lote de vocês. Como está sendo fabricado. Ya está en algún momento fabricar un producto específico para vocês con la fórmula de vocês. Eso es lo que estamos preparando en la fábrica. Entonces está todos los puntos de fábrica son, nuestro proceso comienza en la calidad y termina en la calidad. No tenemos un gerente de fábrica que possa mexer con la fórmula de nuestros productos. Es un banco de datos que administra la calidad y termina la calidad. Entonces eso, modelos de reporte de fábrica. O Igor que nos ayudó con toda esta presentación, imagino que será familiar para él. Distintas áreas que actuamos. No mercado, tenemos las farinhas como tenemos otras materias primas que son importantes. Entonces cuando nos controlamos una salmonela en farinha, progresivamente aumenta en un farelo, percentualmente. Decía, comenzamos a tener un control muy bom en la farinha, o pessoal de fábrica tem problema onde? Nos farelos. Entonces, ahí en farelos se puede utilizar otro tipo de producto también. Tem varios productos en el mercado, como Eurotec tem seus concorrentes, que también tienen productos y servicios muy bons. Entonces, acredito que vocês hoje están con boas opciones en el mercado. Que nos puede diferenciar muchas veces el servicio y el foco.
productos naturales, otros productos específicos para la fórmula, no para la materia prima. Por eso estoy pasando rápido, porque muchas cosas son más para nutrición animal. Dentro de las cosas que hicimos es incorporar una frota de transporte propia, porque queríamos tener como se nuestros tanques no se misturan con producto. Si no estamos con una antisalmonela, tenemos camiones para antisalmonela, tenemos camiones para antioxidantes, no nos misturamos ahí. Y utilizamos toda una logística propia. Y tenemos números muy bons de logística, de varios miles de entregas con un porcentaje de eficiencia muy bom. Que no Brasil es un problema, porque no tenemos distancia, atendemos algunas empresas a 4.800 kilómetros de nuestra fábrica. Toda esa logística también tiene todo un seguimiento, monitoramiento, celos de calidad. Hacemos toda la parte de instalación que vocês ya saben, que tienen que dosar el producto, tienen que monitorar el producto, está siendo bien dosado. Entonces, hoy, cuando nos decimos cuál es la realidad de nuestros aditivos, que nuestros aditivos tienen que estar en la fábrica de vocês y tienen que tener una estructura de dosaje y un acompañamiento que sea bien feito. Si no, no adianta comprar aditivo, porque están comprando solo un aditivo en una bombona. Entonces, ese paso ya se dio en el mercado, eso ya está contemplado dentro del escopo de fornecimiento. Decía, você tem que ser responsable de ayudar a dosar el producto. Yo no sé, sinceramente, si en otras áreas funciona así, porque yo veo que muchos productos, manda el producto y te vira. Yo acredito que muchas veces uno puede pensar, es fácil. Yo considero que es mucho mejor nuestro sistema, porque nos vamos conociendo mucho más, conocemos desafíos, podemos ayudar puntualmente o podemos aprender, como hemos aprendido con el segmento de vocês todo el tiempo en todos estos años, que siempre tenemos que aprender, porque vocês van a querer enviar un producto a Colombia, va a tener un desafío, pues nos tenemos que ayudar a estar a la par del desafío en nuestra área. No nos podemos mexer en proteínas, en nuestra área de tratamiento. Cuando ontem falabas de, llega una positividad, tenemos que estudiar esa logística, estudiar el desafío de esa logística, va de container, todo eso no participamos. Si fuésemos solo fornecedores, no podríamos aprender ni ayudar. Entonces, para eso tenemos, todas nuestras visitas fican registradas, porque es un documento. Los equipos dosadores del sistema, estamos incorporando, porque tenemos 58 fábricas incorporadas, con un sistema de monitoramiento remoto, que eso es propio, un sistema propio, software propio, equipamientos propios. Desenvolvimos algo a medida para nuestro segmento. Y podemos hoy monitorar todo eso ahí. Podemos monitorar cuánto está dosando. Por eso, cuando va un producto para afuera, nos podemos ajustar equipamientos remotamente, nos podemos verificar distintos productos, distintas líneas. Todo eso es como se dosa. No es más una dosaje, el más menos. No es más menos. Este sistema de monitoramiento muchas veces parece querer vestir a noiva. Para nos tirar esse conceito, fizemos um trabalho recentemente. Quanta economia traz fazer uma dosagem monitorada? Eu tenho uns números acá. Então, para esse monitoramento, lo temos para distintas indústrias. Temos misturadores, porque nós fazemos isso também quando está na indústria do alimento. Então, na indústria, você tem que monitorar o misturador, a peletizadora. Temos outros equipamentos que incorporamos, não é só em farinhas. Como sea, acá estamos monitorando una peletizadora, que no estamos dosando una antisalmonela hasta atingir una determinada temperatura. Entonces, esa es una exigencia de la Comunidad Económica Europea. Entonces, la industria se fornece un equipamiento que le trabaja alineado con la temperatura de la peletizadora. Atingió 80 grados, desliga el equipamiento, deja de dosar eso. Está por debajo, dosa. Y todo eso emite relatorios, todo que ayudan a una auditoría. Estamos monitorando los stocks. ¿Por qué? Porque nuevamente la logística en estos productos comenzó a pesar mucho. Es muy cara la logística. Entonces, a través de la posibilidad de nos depositar productos, monitorar con sensores los tanques y facturar a final de mes o consumo, estamos pudiendo viabilizar una mejoría en los números de logística. Si no, tendríamos que repasar eso para el cliente. Entonces, para no repasar eso para el cliente, preferimos hacer un investimento en algo que esté mucho más futuro. Porque, ¿cuál es el problema de la logística? Tiene un costo alto y a pesar que hace logística, no tenemos dos empresas tercerizadas de nuestro transporte.
eles não estão felizes. Eles estão fazendo porque têm que trabalhar. Então, não é uma situação de felicidade por parte deles. Não, eles estão mal. Então, eles estão fazendo porque necessitam. E isso não é muito bom para nosso trabalho. Então, nós, a través de um investimento neste sistema, estamos evitando logísticas fraccionadas. Todo el monitoramento que hacemos emite relatorios, de un alarme, si funciona la bomba o no. Tenemos fábricas que tienen todos los sistemas integrados. Podemos dosar por batelada, podemos dosar en línea, crea un flujo constante de dosaje. Todos los relatorios, los consumos diarios, podemos ver los consumos por hora. Gráfico de consumo, eso es lo que fornece de informaciones al sistema. Porque eso no es lo más importante del sistema que nos vimos. Nos comenzamos a tener trabajos. ¿Cuánto es la economía si você dosa certo o producto? Y no el más menos. En algunas industrias se presentó que economizamos 7% de producto y en otras llegó hasta 25%. Entonces, el número es muy importante y un monitoramiento pasó a ser una economía, no pasó a ser una información esa más, no, es una economía. Entonces, si no monitoramos los stocks, si no monitoramos las dosajes, nos evitamos errores del más menos, porque ¿qué acontece en el mercado? Yo no sé si alguna industria de vocês trabaja así, pero hay industrias que trabajan con un orçamento. Yo voy a consumir 10.000 litros por mes. Só que ese consumo no está bien lineal con lo que está produciendo. Muchas veces el cara fica con los equipamientos parados porque dio un problema y luego él compensa al otro día duplicando las dosajes, triplicando las dosajes. O viene consumiendo y no quiere estourar el orçamento, desliga los equipamientos para los últimos días del mes no dosar más nada. Tiene otras industrias que tienen el problema de estoque cero final del mes. Ese es un baita de un problema. Porque el primero de mes él quiere tener 14 toneladas en la industria. Entonces, eso es muy costoso. Entonces, esas cosas de monitoramiento, es todo un trabajo que estamos haciendo con algunas industrias, mudar ese concepto para nuestros productos. Si no, nos vamos a tener que repasar el costo. Entonces, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de costo y tenemos esa realidad. Eso es lo que no estamos haciendo. Lo que no estamos haciendo es de praxe, estamos incorporando monitoramiento cada vez más, forneciendo productos, todo eso. Ahora, ¿qué es lo que está viendo por ahí? Porque la empresa tiene que ser renovada en forma constante. No es eso ahí, no. Yo sé que vocês todos pensaron que es Argentina campeón 2018, pero no es ahí. Esa es mi filla, ¿no? Es torcedora argentina. No, lo que está viendo son productos que contaminen menos agresivos, y en eso estamos trabajando una parcería, que entramos con ADAG una parcería para Río 2016 sobre disminución de CO2 a través del uso de nuestros productos en gramos y tener productos que sean menos agresivos para las personas. Y yo acredito que estamos con un producto que va a mudar un poquito el concepto de ese temor de un producto químico, de un pH de 4, un pH de 4,5, todo eso ahí. Ya estamos usando el producto con éxito, estamos ajustando él para una cuestión de dosajes económica, porque ahí es donde vienen los desafíos, que no muchas veces podemos tener salmones a 10 a 6 o 10 a 2, entonces tenemos que analizar cada caso, y ese es el trabajo que nos hacemos para viabilizar esa dosaje. Porque no podemos decir, 4 litros, no sé, puede ser que nuestra industria sea 3. Ahí viene donde está el trabajo de ABRA, orientando para que la industria tome medidas de control y de cuidados, porque eso también se representa en el consumo de aditivos. Entonces, aditivos você va a tener que estar siempre adicionando más y más para contemplar esos descuidos de la industria. Es mejor ya cuidar la industria y no gastar en aditivos. Todo ese trabajo de ABRA, como Lucas decía, hay que olear muy bien, pero eso son conectar puntos con el pasado. Son cosas que comienzan a hacerse atrás y el resultado está hoy y va a continuar mejorando. Estamos trabajando un concepto soft, que es productos menos irritantes, menos corrosivos, de fácil manipuleo de las personas, en antioxidante con materias primas naturales,
derivados de plantas, óleos esenciales, extractos vegetais, en ácidos no corrosivos. Temos um caso acá, esses são trabalhos que estamos fazendo. Estamos rodando um trabalho permanente no laboratório ADAO de São Paulo, que a ADAO nos está fornecendo um laboratório todo robotizado, que é muito bom. Agora, este produto aí, eu trouxe a foto, porque esse é um novo produto que nós temos. O pH, se vocês podem observar, é 2.5, e você pode botar a mão dentro. Então, isso é o que estamos trabalhando. Produtos que, se dá um problema, um acidente, algo, não venham a prejudicar as pessoas. Então, nós, quando fornecemos alguns produtos, é um mal necessário, mas nós já temos soluções. Hoje custa mais caro, estamos procurando como diminuir esses custos, como trazer as dosagens a uma realidade pontual de cada fábrica, com o acompanhamento da higienização que a ABRA recomenda e tudo isso aí, para que essa dosagem seja menor e seja viável o produto nos custos similares que temos hoje. Então, essas são um pouco as novidades que se vêm, que a Eurotech está trabalhando, na parte do produto. Na parte da tecnologia, estamos uma empresa robótica, fabricamos robots colaborativos. Hoje se tem um robot Delta já testado e aprovado, antropomórfico se está trabalhando. Na parte robótica incorporada às máquinas, se incorporou uma empresa de 5 doutores em software de visão. Um vem do MIT, outro vem de doutorado na Alemanha, o outro em Canadá. Se puderam repatriar essas pessoas, e hoje estão trabalhando tudo isso aí. Então, um dos trabalhos que já está fazendo na empresa é a identificação das pessoas quando entram em um negócio, para saber as visitas que faz. E para uma empresa muito grande de calçado, se está fazendo um projeto que na etiqueta do preço vai ter incorporado uma câmera. Então, eles querem estudar quanto tempo ficam as pessoas em frente desse calçado. Se compra, se não compra, e quanto tempo ficaram. Porque eles estão analisando o negócio já por centímetros que ocupa o calçado na gôndola deles. Então, isso já é um trabalho que se está fazendo. E nós que estamos fazendo? Incorporando essas coisas para a nutrição animal, que é um segmento que nós não poderíamos incorporar por uma questão de custo, mas que se ele se desenvolve rápido para outros segmentos, nós podemos trazer essa tecnologia para ter imagem na fábrica. Este tipo de robô, aquele Delta, que é um robozinho que bota uma tampinha, como você nas baterias Pioneiro está fazendo, fecha a bateria. Se incorporou a ele a tecnologia da ForVision. Que faz? Os polos da bateria agora tem uma câmera que olha ele 360 graus e se tem algum desperfeito já descarta. Então, está ajudando a que o robô faça um tema de controle de qualidade. Então, todas essas tecnologias las menciono porque nós fuimos detrás de isso, investimos em isso, sempre olhando como trazemos isso para a nutrição animal, para o tratamento de matérias-primas, tudo isso aí. E nós temos que estar abertos, porque o mundo vai mudar, e rapidamente. Eu ainda não sei qual será a nossa grande mudança. Mas, quando você tem um carro elétrico avançando muito mais rápido que outros carros, quando você tem um Ipiranga convirtiendo os postos de combustível em um minimarket e tudo isso aí, tem que estar de olho, porque o mundo vai mudar. Em nosso segmento, não sei como vai ser a mudança, mas temos que estar preparados. Controladores, tudo isso desde a própria empresa. A indústria 4.0, então, nós que fizemos? Queríamos criar um exemplo da indústria 4.0. A indústria da Eurotech está sendo instalada para ser um exemplo da indústria 4.0. Tínhamos a novidade do produto, pH 2.5, podemos botar a mão adentro. As novidades vão vir por el lado da tecnologia, só que ainda temos que unir a tecnologia com os produtos. Terceira perninha que a Eurotech está trabalhando em investimento para o futuro. Quando falamos de futuro, 2020, 2022, por aí. O futuro está aí, está muito rápido. Que é uma grande preocupação. Como nós fazemos estes produtos caber no bolso de vocês? Então, como se nós temos alguns produtos que nós temos que dosar 4 litros, porque ele tem que permear uma célula. Então, como nós melhoramos isso aí? Aí é onde estamos indo, já com trabalhos, em nanotecnologia. Buscando o quê? Buscando uma maior permeabilidade de nossos produtos, para aumentar a eficiência.
Em outros segmentos, como una creme, já se vê que você aumenta 10 vezes a capacidade de permear a pele. Nós estamos vendo como fazemos com um anti-salmonela para atingir uma bactéria, como fazemos um antioxidante, tudo isso aí. Então, estamos trabalhando, acredito que isso já se está definindo, vamos a capitalizar uma empresa de nanotecnologia, para novamente trazer de volta para nós resultados que sirvan para a nutrição animal. Entonces, cuando nos vemos los antisalmonela, cuando nos vemos los antioxidantes, cuando nos vemos un acidificante, que no lo tenemos que disociar durante o tracto digestivo, los distintos pH, todo eso ahí es donde fuimos detrás de tecnología, de nanotecnología. ¿Por qué? Porque ella trabaja. Estas son las características. Ella trabaja en esto. Ela pode vir a ser liberado um produto microencapsulado com a ação do água, alguma enzima, a própria fricção, a temperatura ou o pH. Então, tudo isso que nós temos acá, também não temos no animal, também não temos dentro de nossos processos. Nós podemos chegar a ter microencapsulado um produto e lo podemos liberar por um pH. Agora, o que passa se nós temos microencapsulado distintos princípios ativos de nosso produto e lo liberamos en distintos pH como un acidificante, un blend acidificante dentro del tracto digestivo? En eso es lo que estamos trabajando, en eso que estamos investigando, estamos trabajando en incorporar capital en empresas que nos devuelvan ese tipo de soluciones para nosotros. Entonces acredito que si no juntamos un producto como el que mencioné, donde no nos vamos a tener posibilidades de tener un problema para las personas que están trabajando en la fábrica. Si juntamos tecnología y juntamos nanotecnología, pronto vamos a poder tener tratamientos eficientes de un costo igual o menor, só que con mucha mayor seguridad. Eso nos puede parecer que una frescura, porque no día a día dice, pero ¿quién va a pagar por eso? Sí. Todo eso se tiene que trabajar desde nuestro punto de vista, porque amanhã va a venir alguém da Europa, alguém de afuera, dice, não, eu não compro se vocês não utilizam tales parâmetros, eu não compro se vocês não têm isso. Então, nós nos temos que preparar. Y eso es lo que se está viendo, lo que no estamos focando, por eso que estamos siempre uniendo la parte educativa con la parte de tecnología, la parte aditiva, de otros segmentos, para traerlo a un segmento que no tenga un limitante muy serio de precio. Porque muchas veces cuando empresas de otros segmentos olham para lo que no hacemos de servicio, para dosar un producto de $1, o cara dice, você está maluco, você está maluco. Porque você, todo esse trabalho em outro segmento, você cobraria muito bem por esse trabalho. Mas é nossa profissão, é o que nós venimos fazendo mais de 30 anos, é o que nos tocou, e estamos muito bem se crescemos e vamos cada vez mais em frente. Então, é um pouco o que estamos trabalhando. Queria agradecer. Clênio, muito obrigado sempre. Kátia, de coração, pessoal. Eu acho que a gente não se vai ver. Desejo o melhor para vocês. Eu acho que foi um ano duro para todo mundo, mas mais duro no político, não? No dia a dia. Nenhum desses soluciona nada para nós. Então, acredito que quando a política nos deixa de lado, nos força a nos abraçar cada dia mais. E o resultado é melhor, é mais consistente, é verdadeiro. Então, acredito que estamos tudo muito bem. Lucas, muito obrigado. Carlos, a todos vocês, espero que passem muito bem no final do ano com a família, Natal, que o ano que vem renovemos os votos assim de trabalhar juntos. Não é renovar parceria, muitas vezes se fala parceria no sentido muito amplo, não temos um compromisso no que fazemos. Se não temos compromisso, não podemos estar juntos, porque vocês têm um negócio para cuidar e não nos podemos prejudicar. Novamente, obrigado sempre por confiar na gente. Alexandre também, que saiu, que confiam nas fábricas deles para que nós trabalhemos nossos produtos. Eu vejo que vocês da Seara, não te conheço, nós trabalhamos várias fábricas de vocês, também muito obrigado. E tudo isso que mostrei é um pouco uma mensagem a todos aqueles que confiaram todos estes anos em Neurotech. Sempre vão ter de volta o melhor que podamos fazer. Esse é nosso compromisso. E tudo que Neurotech era
no Brasil se investe no Brasil. Tem gente que gera coisas no Brasil e vai para fora. Então, nós temos que proteger nossas fontes de trabalho, temos que proteger nossas instituições educativas e por isso nos metemos em alguns líos aí no meio, porque gostamos, porque acreditamos que é nossa parte e porque queremos retornar sempre parte de lo que vocês nos dão. Muito obrigado, agradeço a todos.